Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia aqui no YouTube do Antagonista, de segunda a sexta-feira às 5 da tarde. Você também lê de segunda a sexta minha coluna no site do Antagonista, sem paywall. Fato do dia, fake news. Gente, só se fala nisso agora, né? A gente vai falar sobre fake news, mas trazendo para vocês uma perspectiva diferente, o nosso exercício diário para o cérebro, para a gente tirar da frente as narrativas. Eu conto para vocês os fatos e depois eu dou a minha opinião. Mas antes de opinar, eu mostro a você qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Não é para você escolher, é para você passar a conhecer esse tipo de discurso que só é feito por quem não pensou no assunto e está reagindo de forma emocional. Às vezes pega a gente pelo fígado, mas treinando a gente fica muito esperto para fugir dessas armadilhas. Bora lá! Um dos assuntos mais falados pelas nossas autoridades nesses últimos dias com relação à tragédia no Rio Grande do Sul tem sido o quê? O fato do dia de hoje. Fake news. A gente ouve falar disso direto, ouve falar muito. E eu te pergunto, você sabe definir de uma maneira objetiva o que são fake news? Onde está esta definição na lei brasileira? É por aqui que a gente vai hoje tentar entender este fenômeno e o que os políticos falam dele. Então vamos primeiro para os fatos. O fato é, o presidente Lula tem falado muito de fake news. Vamos pegar uma fala dele aqui naquele programa O Café com o Presidente, que é feito pelas emissoras oficiais. Ainda tem muita fake news contando mentiras sobre o Rio Grande do Sul, desmerecendo as pessoas que estão trabalhando. Porque a quantidade de pessoas que estão trabalhando, não apenas das Forças Armadas, da Polícia Militar, sabe, da Polícia Civil, da Polícia Federal, sabe, da Força Nacional, não apenas as pessoas que ganham salário para trabalhar, mas os voluntários. O que mais me apaixona é a quantidade de gente no Brasil inteiro preocupada em ajudar o Rio Grande do Sul. Ou seja, eu digo todo santo dia, um país que tem os seres humanos com a bondade que tem o Brasil não merecia essa indústria de fake news mentirosa que vive pregando mentira, vive deturpando fala, vive pegando palavras e vive contando mentira para a sociedade. É preciso que as pessoas tenham bom senso. É preciso que as pessoas não sejam levianas. Todo mundo quer ajudar o Rio Grande do Sul. Todo mundo. Agora, é preciso tomar cuidado, porque tem gente que não quer ajudar. Porque tem gente que está apostando na desgraça. Porque tem gente que quer que não dê certo. E nós sabemos a importância do Rio Grande do Sul para a história desse país. Portanto, gaúchos e gaúchas, fiquem tranquilos. Tenham fé em Deus que a gente vai consertar esse estado e vocês vão voltar a viver felizes, sabe, com as suas famílias. Pela conta de Twitter do Lula, também surge um monte de coisa falando de fake news. Olha aqui. As fake news atrapalham o trabalho feito por todos no Rio Grande do Sul. Os esforços pela região não param. Continuaremos atuando em todas as frentes para garantir alimentos, segurança, equipamentos de saúde e medicamentos para quem precisa. Ainda não há, por parte do governo, a informação de um exemplo concreto de, olha, esta fake news aqui atrapalhou este trabalho aqui. A gente ouve muitas informações, a gente realmente imagina que isso pode acontecer, de você acreditar numa coisa que não é real e isso acabar atrapalhando os trabalhos. Pode acontecer. Não há um fato concreto. Olha, foi dito isto aqui e atrapalhou isto aqui, pelo menos até o momento. E aí a gente tem o ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, tentando explicar que fake news é crime. Ele diz que fake news é crime, muitas vezes não é crime.
E aí agora ele veio com uma outra explicação, que mentir é pecado. Mentir é pecado? Vocês que não gostam que eu diga fake news é crime, eu digo mentir é pecado. São mais de 80 mil pessoas nos abrigos, 500 mil pessoas fora de casa. É uma operação diária para produzir alimentação, garantir água potável, remédio, material de higiene pessoal. Para vir gente que nunca botou os pés no Rio Grande do Sul, sentado atrás de um computador no ar-condicionado, produzir mentiras. Não vamos tolerar isso. Não vamos tolerar isso. Esse é um compromisso meu, com o meu povo, com o povo gaúcho, de não permitir que essa gente venha aqui querer tirar vantagem, querer fazer mal para o nosso povo na hora que a gente mais precisa de parceria. Não vamos permitir. Não vamos permitir que essa gente venha fazer mal para nós impunemente. Bom, a gente está falando de ações de governo. Não há dúvidas, é um fato que não compete ao governo de um Estado laico, como é o brasileiro, interferir no que membros do governo ou no que o governo inteiro passem a entender como pecado, tá? Coisa do pecado. Não tem Sharia no Brasil, não tem lei teocrática aqui no Brasil. Então, o Paulo Pimenta faz vídeos também tentando explicar de uma forma laica, de uma forma não religiosa, o que são fake news. Uma fake news não é uma mentira qualquer. Em primeiro lugar, ela é planejada e difundida de forma industrial. A fake news introduz uma mentira em fatos reais. Por exemplo, nós temos uma tragédia, sim. O Rio Grande do Sul precisa de ajuda, sim. Existe um movimento de solidariedade em todo o Brasil, sim. É preciso que os caminhões levem donativos para o nosso estado, sim. A Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal está impedindo que os caminhões cheguem, exigindo nota fiscal? Não. Mas quando eles introduzem esta mentira em meio a um conjunto de fatos verdadeiros, isso dá muito mais veracidade para a narrativa criminosa da extrema-direita. E é por isso que nós temos que ser implacáveis, denunciar aqueles que estão fazendo isso e, ao mesmo tempo, ter uma forte capacidade de resposta e fazer com que a verdade possa chegar nas pessoas. Nessa explicação sobre o que são fake news, o ministro Paulo Pimenta diz que não havia ninguém barrando caminhões ou pedindo nota fiscal ou multando. Mas o próprio presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, o Rafael Vitali, confirmou que isso ocorreu. Não ocorreu, é claro, como uma ação orquestrada, mas tinha funcionário que estava indo trabalhar lá no seu dia a dia e que continuou agindo normalmente, como se aquele caminhão fosse um caminhão como qualquer outro, e não de socorro ao Rio Grande do Sul. E por isso que ele, inclusive, gravou um vídeo explicando que a direção lá da NTT fez uma nova resolução explicando como é que esses caminhões de ajuda tinham de ser tratados dali em diante. Passaram pelo posto de fiscalização de Araranguá, Santa Catarina, 7.928 veículos de carga que seguiram viagem. Houve casos isolados de autuação por excesso de peso na balança de Araranguá, que não se tornarão multas e serão devidamente anulados. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, também apareceu para falar sobre a situação no Rio Grande do Sul e falou de fake news. Qual é a definição de fake news? Na lei brasileira não tem nenhuma definição. Não existe uma definição para o que são fake news na legislação brasileira. Não tem. É desinformação. Também não tem uma definição legal do que é desinformação.
Muitas pessoas utilizam o termo fake news com significados diferentes. Um usa só para mentira, tem gente que usa para falar de erros da imprensa, chama de fake news. Outros usam para falar do discurso político muito rasgado, muito exagerado de alguns políticos, de distorção, às vezes puxar sardinha para sua brasa. É um termo que tem sido utilizado com diversos significados diferentes. Existe um livro gigantesco, tem 1000 páginas, que é uma das grandes publicações sobre fake news, da editora Routledge, que se você é da área acadêmica, você deve conhecer. Ele se chama The Psychology of Fake News, a psicologia das fake news, aceitando, compartilhando e corrigindo o que eles chamam de misinformation, informação errada. E aí tem uma definição para fake news, que é do dicionário Collins, em 2017. Fake news podem ser definidas como falsas, frequentemente sensacionalistas, informações disseminadas, fantasiadas de reportagem, de news reporting. Ou seja, qual é a definição de fake news aceita por essa publicação, que é a maior publicação acadêmica sobre isso, que reúne várias áreas do conhecimento, biblioteconomia, psiquiatria, sociologia, antropologia. O que eles definem como fake news? É uma informação que está sendo veiculada como se fosse uma reportagem, como se fosse uma notícia, mas que, na verdade, ela é falsa e tratada frequentemente de maneira sensacionalista. Precisa parecer que é uma notícia jornalística. Não pode ser assim, um influencer vai lá e fala, nesta definição internacional, ok? Sendo que o Brasil, voltando aqui, é um fato, não tem uma definição para o que são fake news. A gente não está muito acostumado a ver governo, presidente da República falando em fake news. Aqui no debate público brasileiro, quem sempre falou muito sobre fake news foi a imprensa, as agências de checagem, influencers que trabalham nessa área, pessoas da área do direito também falaram muito, fizeram esse debate. A questão, por exemplo, de que fake news, o que quer que se entenda por fake news, não é um crime, não é um crime tipificado, mas que nós temos crimes como calúnia, injúria, difamação, que podem ocorrer numa situação chamada de fake news. A calúnia, quando você acusa alguém falsamente de um crime, a injúria, quando xinga, e a difamação, quando você sai falando mal da pessoa. E esse sair falando mal, a difamação, pode ser sobre uma verdade, tá? Se ficar saindo de um em um ou ficar direto falando de uma pessoa que não seja uma denúncia contra a autoridade, nada disso, entra na difamação. Então, as pessoas da área do direito sempre falaram muito. Agora o governo está falando. Nos Estados Unidos, começou a se ouvir falar muito em fake news com o presidente da República falando. Que presidente? Donald Trump. Para ele, tudo que era notícia que ele não gostava era fake news. E depois ele começou a chamar órgãos de imprensa de fake news. A CNN é fake news. Em algumas ocasiões, ele apontava para repórteres, jornalistas específicos e falava: você é fake news. Vamos ver aqui um pupurri de Trump. CNN's fake news. I don't take questions. I don't take questions from CNN. CNN is fake news. I don't take questions from CNN. John Roberts of Fox. Since you're attacking us, can you give us a question? No, Mr. President-elect. Go ahead. Mr. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance? Your organization You are attacking our news organization. Can you give us a chance to ask a question, sir? Go ahead. Sir, can you state, Mr. President-elect, go ahead. can you state categorically, she's asking a question. Don't Mr. be rude. President-elect, can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you No, give I'm not us a going to give you a question? question. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, go ahead. Can you state categorically that nobody... No, Mr. President-elect, that's not appropriate.
No, I never discussed increasing it. I want it in perfect shape. That was just fake news by NBC, which gives a lot of fake news lately. Aqui no Brasil, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, abriu um procedimento para apurar a divulgação de fake news sobre a enchente. E aí, como é que o governo classifica fake news? O que são fake news para o governo? Segundo esta publicação aqui, oficial, do site do governo, fake news seriam conteúdos falsos. E diz que tem atrapalhado as operações de resgate no estado montadas pelo governo, pelos governos federal, estadual e municipais. Não há, novamente, a citação de um evento, um fato. Olha, tal fake news atrapalhou isso. Não há. Aí, o que diz é que a apuração vai buscar narrativas desinformativas e criminosas vinculadas às enchentes e desastres ocorridos. E aí diz que a SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, enviou ao ministro Ricardo Lewandowski uma relação de postagens que comprovam a existência de fake news, ao mesmo tempo em que solicitou a adoção de providências tanto para a apuração dos ilícitos ou eventuais crimes relacionados à disseminação de desinformação e a individualização de condutas, e também para reforçar a credibilidade e capacidade operacional das instituições nos momentos de crise. Então diz, por exemplo, que o governo federal, conteúdos que dizem que o governo federal não estaria ajudando, que a FAB não tem agilidade, que o Exército está impedindo caminhões de auxílio, enfim. Estão ali vamos dizer, falando das instituições, né, reclamando. E ainda a preocupação do impacto causado por esse tipo de narrativa, também não há uma definição para a narrativa, na credibilidade de instituições como Exército, FAB, PRF e ministérios. Foi criada uma sala de situação das fake news. E hoje, por exemplo, publicação da Secretaria de Comunicação falando do Rio Grande do Sul. Traz as duas coisas no mesmo balaio. Mais de 1.000 horas de voo já foram destinadas ao resgate de vidas. E aí, na 9ª reunião, na sala de situação, novas ações são balizadas, fake news identificadas e sistema de chuva em monitoramento. Enquanto isso acontece, se monitora, se vai atrás da credibilidade das instituições, as instituições têm sido alvo também de reclamações justas das pessoas, porque as pessoas podem reclamar do governo e das suas instituições. Um evento que viralizou sobre o Exército essa semana é a tal da corrente humana para levar coisa de um caminhão para o outro, que ninguém entendeu porque que não deu uma ré no caminhão, né? Para otimizar, para agilizar esse trabalho. Isso virou meme, gente. Tá aí. Não assim, é a imagem da instituição. Outra que ficou muito famosa é dessa tentativa de resgate em que uma pessoa vai lá e para um caminhão do Exército achando que o Exército vai ajudar e o caminhão vai embora e a população é quem faz o resgate. E tem essa, com musiquinha de fundo, que no final de semana viralizou, que é dos barqueiros andando ao lado de 3 caminhões do Exército cheios de soldados que ficaram ilhados e eles tirando sarro dos soldados.
Aquilo ali é... Quem também resolveu falar de fake news foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Fake news é bolsonarismo? Eu sou vítima de fake news do PT todos os dias. Vocês não estão vendo a propaganda do PT? Não estão vendo? Quer dizer que é uma exclusividade fake news de um campo político, não existe no outro? Você já viu a quantidade? Se relativiza os programas do PT toda hora. Hoje, por exemplo, é como se o mensalão, o petrolão, não tivesse existido. Como se fosse tranquilo readmitir, reconduzir um presidente da República que se envolveu nos maiores escândalos de corrupção da história. Os bilhões de reais que foram subtraídos à Petrobras não têm a menor importância. Não tem a menor importância. Comprovadamente, empresas devolveram dinheiro. Acordos de delação foram feitos. E parece que isso agora não tem o menor valor, não tem a menor importância. E para a gente finalizar, eu trago aqui uma sacada de uma especialista em tributos, que é a Maria Carolina Gontijo, do Queza Detax. Sabe qual é o grande risco em se tratar absolutamente tudo como fake news? É que aí nada será fake news. Bom dia, amiguinhos. Pois é, amiguinhos, o que é que vocês pensam sobre isso? O que é que vocês acham? Qual a opinião? Calma. Antes da opinião, vamos para as narrativas. Fake news é crime e só vai parar quando essa galera for para a cadeia. A extrema-direita está investindo nessa cauda longa das fake news durante uma tragédia. É uma gente podre, é uma gente bolsonarista. E você vai esperar o que deles? É mau caratismo. Agora, mau caratismo, ok, só que comete um crime, que é o crime de fake news. É o crime falando, por exemplo, que o governo não está agindo de uma maneira a dar conta da situação, quando a gente vê que o governo Lula está empenhado em todas as ações, trabalhando em coordenação com o governo do estado e com as prefeituras. E aí as pessoas vêm fazer fake news de que o Exército não tem capacidade, a FAB não tem capacidade, porque estão barrando o caminhão, porque é isso, porque é aquilo. E a cauda longa, que é o civil ajuda civil. Essa gente tem que ir em cana, tá certo o governo. Esquerdalha é sempre a mesma coisa. Você não pode fugir 1 milímetro da cartilha deles. Antes, fugir 1 milímetro era nazista. O Alckmin, lembra que era nazista? A Marina Silva era mãe do fascismo. Agora eles tinham começado a chamar todo mundo de bolsonarista. Ah, falou alguma coisa que eles não gostam, bolsonarista. E acharam, então, um jeito de criminalizar de verdade a galera, que é falar que é fake news. Vocês imaginam que a direita, que o bolsonarismo vai fazer fake news? Cidadão de bem não espalha mentira. Fake news é coisa da esquerdalha e também dessa imprensa nojenta, vendida, que a gente tem no Brasil. Quem é que vai atrás das fake news da imprensa? Quem é que vai atrás das fake news da Globo Lixo? E da fake news da Janja, que falou que salvou o cavalo? Da fake news do Lula com a picanha? Faz o L agora, isentão. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que precisa haver um mínimo de seriedade para lidar com essa questão de fake news, de desinformação digital, que é uma questão importante mesmo, no mundo inteiro se fala disso. Numa situação como a da tragédia do Rio Grande do Sul, é estarrecedor ver a divisão de tempo de discurso de algumas autoridades. Tem autoridade que é do Rio Grande do Sul e está falando mais de fake news do que da tragédia. Os esforços para desmentir fake news por parte de um governo, eles seriam o quê, basicamente? Participar do debate público sobre as questões. No Rio Grande do Sul, há, sim, muita reclamação justa, muita denúncia
feita sobre ações de entidades governamentais de todas as esferas de poder. O Estado brasileiro é um Estado que não dá conta de atender a população num nível razoável, nem quando está tudo normal. Não tem como, diante de uma tragédia dessa, você ter excelência, sendo que não consegue nem na normalidade ter a excelência. É óbvio que as pessoas vêm reclamar. E não pode ser confundida a reclamação justa com exageros políticos e nada disso pode ser confundido com fake news e com desinformação. O primeiro passo da seriedade seria o quê? Defina-se o que são fake news. Defina. Existe uma definição internacional que é aceita, que eu trouxe aqui na parte dos fatos do Narrativa, que está no livro Psychology of Fake News, que é uma publicação de mais de 1000 páginas com estudos de diversas áreas do conhecimento sobre informações incorretas, que são erros, e sobre desinformação mesmo. O que é aceito como fake news é o que parece ser uma notícia, o que parece ser uma reportagem, mas tem ali dentro algum dado falso, alguma inconsistência e frequentemente sensacionalismo. Isso é uma definição internacional. O Brasil precisa de uma definição, porque se o governo vai toda hora está combatendo fake news e não define, nós vamos chegar onde? Nessa infantilidade de dizer que fake news é mentira e não pode mentir e mentir é crime. Começa como uma infantilidade e termina como um instrumento muito poderoso de controle de discurso. Essa ideia de somos contra a mentira. Digo infantilidade porque político latino-americano dizendo que é contra a mentira, eles contam demais com o fato da gente ser muito idiota, né? E depois que é o seguinte, a mentira é crime, ou até a mentira é pecado. Então, até nessa estão. Mas, enfim, a mentira é crime, não pode mentir. Todo mundo mente. Que mentira é crime e que mentira não é? Como é que vai definir isso? Ou então, como todo mundo mente, qualquer um pode ser criminalizado a depender de quem eu, governo, quero escolher. Com relação a essas denúncias do que a Secretaria de Comunicação da Presidência entende por fake news, que entrou lá, o Ministério da Justiça já fez a representação, a Polícia Federal está atrás, ok. Qual foi o critério? William Bonner perguntou ao ministro Paulo Pimenta qual foi o critério para elencar umas e não outras. Qual foi o critério? Você pode até pensar, não, tem um critério, que é isso, que é aquilo. Ocorre que nós não sabemos qual é o critério que foi utilizado e a sociedade precisa saber isso e é dever do governo informar qual é este critério. A seriedade começaria, por exemplo, por colocar em vigor a Constituição Federal. Se nem a Constituição Federal está sendo colocada em vigor, uma lei nova vai ajudar em quê? A Constituição Federal diz que é livre a expressão, sendo vedado o anonimato. Por que a questão do anonimato é importante? Não digo nem o pseudônimo, que é quando a conta utiliza um outro nome XYZ, mas se sabe quem é aquele ser humano por detrás daquilo. Existe um ser humano por detrás daquilo. A gente tem uma burla do debate público. Por quê? Cria falso consenso e falso dissenso. É só alguém criar 10 contas numa rede social e ficar lá atazanando outra pessoa, todo mundo acha que é uma multidão contra um só. A questão do anonimato, ela precisa ser discutida, porque deixa muita gente muito valente, deixa a gente perversa com a sensação e a experiência de que seus atos não têm consequências. Agora, nós estamos discutindo isso com seriedade ou não? É preciso ser adulto e trazer a seriedade, a ponderação e a precisão acima dessa fanfarronice toda. Senão nós não vamos enfrentar nem a questão de fake news e nem a questão das autoridades não abusarem do poder que têm.
o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição de hoje. E aí, para vocês, o que é que são fake news? Como que a gente lida com esse debate? Eu quero a sua opinião aqui embaixo para mim. Prazer estar com você aqui diariamente, de segunda a sexta. Já compartilhe esse vídeo com alguém de quem você gosta. Vamos trazer mais gente aqui para o Narrativas Antagonista para a gente melhorar o nível do debate. Grande beijo para vocês e até amanhã.